Boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Legislativa. Agora nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início a audiência pública para a apresentação da Lei das Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento é o vereador Wilson Pio, quem vai comandar esta audiência pública. E se aqui você não puder comparecer, pode sintonizar o canal 9 da NET ou então acessando o site camaracubatão.sp.leg.br, que você terá a oportunidade de assistir a esta audiência pública ao vivo. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco terá início a audiência pública da LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Aguardem. Som. Boa tarde a todos. Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a presente audiência pública para a apresentação das diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2018, em cumprimento aos termos previstos no artigo 48 e parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000. Convido os vereadores Wilson Pio dos Reis, Ivan da Silva e Joemerson Alves de Souza, o Kleber do Cavaco, respectivamente presidente, vice-presidente e membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para tomarem assento na mesa. Convido também o senhor Pedro de Sá Filho, secretário municipal de Planejamento, para compor a mesa. Dando início aos trabalhos, convido o senhor Pedro de Sá Filho, secretário municipal de Planejamento, para expor presente a peça que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária que estima a receita e fixa a despesa do município de Cubatão para o exercício de 2018. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Wilson Pio, vereador Ivan, vereador Rodrigo Alemão, presidente da casa. Boa tarde a toda a equipe lá da Secretaria de Planejamento, Domingos, diretor, Paulo, Franciele, Marco Aurélio, do Convênios, Regininha, do Gabinete do Vice, Alexandre, lá do Planejamento também, da parte de Convênios, Kleber do Cavaco, Serginho, Ricardo Queixão, Rafael estava por aí também. Enfim, todos os vereadores, principalmente a população aqui presente, nesse momento que a gente vem esclarecer. O Shima também, que está lá, que é o diretor de orçamento participativo, e o Joel, que trabalha na parte do orçamento participativo também. A gente vai falar basicamente, em linhas gerais, das três peças que
compõem o orçamento do município, que é LDO, PPA e LOA. LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Joel, pode passar a primeira aí, por favor. Então, conforme eu estou falando, PPA, LDO e LOA. A LDO é a primeira peça orçamentária encaminhada, o prazo é 15 de abril, a gente entregou e protocolou aqui na casa no dia 12 de abril, a LDO desse ano, por conta do dia 13 e 14 serem feriados ponto facultativo, e o dia 15 cair num sábado, então nós protocolamos a LDO no dia 12 aqui na casa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, basicamente, ela não é uma lei que tem valores, ela apresenta linhas gerais do que se pretende fazer durante o próximo exercício. Então, por isso que ela é uma lei de diretrizes, ela ainda não é um detalhamento. A lei que detalha os custos e valores a serem investidos em cada atividade prevista é a LOA, e o PPA é o plano plurianual, ele vale para 4 anos, então ele será feito para 2018 até 2021. Nós, neste momento, no primeiro ano de governo, a gente trabalha com o PPA do exercício anterior. E, além dessas 3 peças, o Estatuto da Cidade previu o orçamento participativo, que é um momento em que toda a população tem a chance de opinar e sugerir atividades e projetos e obras que sejam incluídos no orçamento do exercício seguinte. Então, o orçamento participativo, a gente também está apresentando algumas novidades esse ano, e vamos trabalhar nele. Próximo. Então, o PPA, que é o Plano Plurianual, que vale para 4 anos, vai valer para 2018 a 2021, dentro dele tem que estar previsto tudo que se imagine. Claro que pode ser emendado posteriormente, mas, em linhas gerais, tudo que se pretende fazer, desde uma obra de drenagem, resolver uma enchente, obras de contenção, tudo tem que estar previsto dentro do plano plurianual. Normalmente, o que se faz é verificar o que já havia sido previsto anteriormente, as metas que foram atingidas no governo anterior, retira essas que já tiverem sido atingidas e complementa com as novas diretrizes do governo que está se iniciando. Então, o plano plurianual, basicamente, vai compreender os 4 anos de governo e tem a pretensão de conseguir enxergar a cidade que a gente pretende construir durante 4 anos de exercício de mandato e deixar para a próxima como uma melhoria de qualidade de vida para a população. Nesse momento da elaboração do plano plurianual, é essencial a participação de todos os vereadores, que são os maiores representantes da população. Então, por mais que a gente abranja, dentro do orçamento participativo, consiga atingir todos os que pretendem fazer alguma informação, trazer alguma adendo para dentro do plano da Lei de Diretrizes Orçamentárias e para o orçamento, a representatividade dos vereadores é essencial, porque todas aquelas proposições que são feitas durante o mandato, melhoria de uma praça, implantação de equipamento de lazer, tudo que vocês, durante os seus 4 anos de exercício, pretendem fazer, ou já enxergaram durante a vida pública que vocês tiveram até agora, vocês devem incluir. Então, esse é o momento da gente conversar mais, e toda a contribuição que vocês tiverem para dar, vai haver uma audiência pública no final, para discutir o plano plurianual antes dele ser entregue, mas, de fato, esse é o momento, então, que todos têm para contribuir com o projeto de cidade para daqui a 4 anos. Então, plano plurianual compreende 4 anos e deve estender e abranger todas as ações que são previstas para os próximos 4 anos de exercício de administração. Próximo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu falei, ela tem uma função intermediária, porque, na verdade, ela estabelece diretrizes gerais. Então, combater a enchente no bairro da Vila Natal, resolver problema de enchente da Vila Nova, ou fazer contenção de encosta no bairro do Pilões, ou remoção, ou projeto habitacional. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela define atividades que são previstas para o próximo ano.
Na segunda etapa, na elaboração da LOA, a gente atribui valores e enquadra dentro das possibilidades do orçamento. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela prevê tudo o que se pretende fazer no ano que vem. Mas o que cabe, de fato, na receita e na despesa, vai ser definido posteriormente na LOA. Próxima. E a LOA, então, é, de fato, a lei que rege todas as ações em termos de orçamento do governo municipal. Então, como a LOA compreende? Primeiro, as informações fornecidas pela Secretaria de Finanças, qual a receita estimada para o exercício futuro. Então, lá na Secretaria de Planejamento, a gente compila as informações, a gente junta as informações de receita que são fornecidas pela Secretaria de Finanças e todas as expectativas das diversas secretarias dos projetos e programas que se pretende implantar no próximo exercício. Na fase de elaboração de LOA, todos os projetos e todos os programas devem vir com uma previsão de custo. E a nossa função no orçamento é fazer com que a LOA garanta que só se gaste aquilo que se pretende arrecadar. Então, muita coisa do que se pretende fazer na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então a gente lançou como intenção original, quando entregou no dia 15 de abril, na Lei Orçamentária Anual, que vai ser entregue no dia 30 de setembro, já vai restringir algumas atividades, porque a gente só vai colocar na LOA aquilo de fato haja recurso para a gente custear os projetos. Então não adianta dizer que vou gastar, somando todas as atividades de todas as secretarias, R$1 bilhão, se a expectativa de receita for 800 milhões de reais. A grande função, portanto, da Secretaria de Planejamento é hierarquizar e priorizar aquilo que de fato são as principais necessidades da população e fazer com que isso caiba dentro da receita prevista. O que a gente tem visto ao longo dos anos é superestimar. Você põe todos os programas que você quer fazer e chega à conclusão que vai gastar R$1,5 bilhão. E aí você faz o orçamento fictício de receita no valor que você quer gastar e não no valor que você quer, o que você pode gastar. A gente faz planejamento admitindo quanto é a receita prevista e limitando as despesas de gasto do próximo orçamento apenas ao limite do que vai arrecadar. Ah, mas e se aumentar a arrecadação, se a gente conseguir trazer novas empresas? Aí você faz a retificação, que é excesso suplementa por excesso de arrecadação, e aí faz os projetos de investimentos dessa receita superior àquela prevista. O grande cuidado que nós estamos tendo na elaboração do próximo orçamento é garantir que na peça original só esteja contemplado aquilo que de fato pode ser executado com a receita que está sendo prevista. Próximo. Então, resumindo tudo isso, os instrumentos do planejamento municipal são o PPA, que planeja de forma abrangente, compreendendo os 4 anos de governo, tudo que se pretende executar dentro de um período de administração e mais o primeiro ano da administração seguinte. A LDO, que a partir do PPA, onde tem tudo que se pretende fazer, das diretrizes, orienta aquilo que se pretende fazer no próximo ano. E a LOA, que de fato detalha e prevê a possibilidade de execução daquilo que se vai executar. Assim, pode virar. Assim, portanto, se consolida o ciclo orçamentário, que é o que eu acabei de falar. O PPA dá origem a uma LDO, que dá origem a uma LOA, que vai para a execução orçamentária, acompanha o que de fato está acontecendo, avalia se tudo que foi feito compreendeu aquilo que estava previsto, faz os controles e aquilo que não foi conseguido realizar entra de novo no ciclo PPA, LDO e LOA para o próximo exercício. Então,
esse é o ciclo orçamentário geral, apenas para dar uma noção de acompanhamento de como funciona o que se imagina, o que se executa e o que deve retornar porque não foi executado ou porque precisa de complementação. Pode passar. O orçamento participativo é a oportunidade que foi criada dentro do Estatuto da Cidade para que todas as pessoas, todos os munícipes possam opinar, todos os cidadãos possam opinar naquilo que se pretende fazer na cidade. Muita gente, às vezes, coloca coisas que nem caberia muito no orçamento participativo, tampar buraco. Tampar buraco não é uma ação do orçamento participativo, não é uma ação de governo, é uma questão de manutenção da cidade. Então, manutenção da cidade é uma atividade de orçamento participativo. Tapar buraco da Rua 3 não é uma atividade do orçamento participativo. Mas esse é o grande momento que toda a população tem para opinar. E com o crescimento da possibilidade de ação, através das redes sociais principalmente, a gente está prevendo para esse ano, e já lançou isso, já está na página da Prefeitura, inclusive, e agora a gente vai estender para todas o Rotary, Lions, a SIC, para todas as entidades organizadas, para as associações de bairro. A gente está convidando todo mundo a opinar dentro do orçamento participativo, para que, de fato, na hora de elaborar o orçamento da cidade, a gente consiga enxergar aquilo que cada região da nossa cidade gostaria que fosse contemplado dentro do orçamento, dentro das possibilidades de atividade que a gente pretende fazer no próximo exercício. Infelizmente, não existe nenhum registro histórico dentro da Secretaria de Planejamento de como foram, dos resultados da participação da população no orçamento participativo dos últimos anos. Então, ele foi feito dividindo a cidade em setores, e para cada setor foi nomeado um grupo de representantes, e foram feitas audiências públicas, das quais não existe nenhum registro do número de pessoas que participaram, nem de quais proposituras do orçamento atual são decorrentes do orçamento participativo do ano anterior. Por essa razão, até para que fique tudo registrado, a utilização das redes sociais tem garantido que muita gente se posicione, até porque a audiência pública ela tem um horário limitado e uma possibilidade de acesso menor do que a própria rede social. Então, a gente está ampliando o uso das redes sociais e vai fazer uma única ação de audiência pública para consolidação de tudo que a gente apurar através das redes sociais, através do contato direto com essa Casa Legislativa e através das próprias demandas do plano de governo. O plano de governo, na verdade, inclusive, é a grande referência que a gente utilizou na elaboração do PPA. E é também um dos elementos que constitui parte do orçamento participativo, porque o plano de governo foi elaborado com a participação de diversas pessoas da população que fizeram sugestões em termos de plano de governo. Então, todas as peças do orçamento são complementadas com aquilo que se previu fazer dentro do plano de governo registrado durante o período eleitoral. Então, isso também consolida a ideia de que quando você faz um plano de governo de campanha, ele não é uma peça de ficção, ele é o elemento que norteia a elaboração do orçamento, do plano plurianual, e depois complementa aquilo que a gente obtém de apelos da população no que se refere ao orçamento participativo. Pode passar. Então, só confirmando, através dos meios digitais, é a grande investimento, a grande aposta que nós estamos fazendo. Mas para que isso também possa ser utilizado e, de fato, constar daquilo que a gente propõe em termos de orçamento para a nossa cidade, a gente estabeleceu algumas datas para dar tempo da gente fazer toda a análise e formalização da documentação. Então, até dia 31 de julho, a gente recebe todas as proposições referentes à participação da comunidade no orçamento participativo.
Na primeira quinzena de agosto, a gente faz uma audiência pública, após fazer a análise e a formalização dessas solicitações, porque muitas vezes pessoas de bairros diferentes fazem solicitações que são semelhantes em termos de orçamento global, do PPA especificamente. Então, combate à enchente é genérico, e a gente lista todos os bairros que vai haver combate à enchente. Então, a gente faz essa análise, essa formalização, até 30 de setembro, a gente finaliza o orçamento, encaminha para a Câmara, e a gente está se propondo a fazer as devolutivas. O que são as devolutivas que vão até 31/10? É informar para as pessoas que fizeram sugestões dentro do orçamento participativo, como essa sugestão foi contemplada dentro do orçamento final do PPA e da LOA do ano seguinte, demonstra para essa pessoa qual é o prazo previsto para atendimento. Então, se é uma obra que foi sugerida, se ela está contemplada já para o próximo exercício 2018, ou se, dentro da questão das prioridades, ela ficou contemplada para outro exercício, e, enfim, a gente dá um retorno daquilo que a gente está fazendo. E no período de 31 de outubro até 30 de dezembro, a gente faz uma análise da participação, prepara o que a gente pretende fazer para o próximo ano. Então, a gente analisa tudo, faz as críticas que tiver que fazer, faz os relatórios consolidativos daquilo que a gente apresentou e de tudo que de quantas pessoas participaram, que tipo de ideias saíram, quais as áreas onde houve mais interesse da comunidade em participar, se é educação, se é saúde, enfim. Então, a gente faz, nesse final do ano, toda a avaliação daquilo que foi feito e o início do planejamento do orçamento participativo do ano seguinte. Bom, agora, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, já pode virar também. Por exigência da plurianual em prazo igual à lei orçamentária, os objetivos, metas e prioridades da administração para o exercício 2008 serão apresentados em conjunto com o PPA. Isso, na verdade, é o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano 2017 ainda é feita com base no PPA do último quadriênio, então, do PPA elaborado em 2012, 13, 4 anos, ele vale até 2017, e a gente faz a lei de diretrizes orçamentárias com base no PPA. Então, tudo que a gente colocou na lei de diretrizes orçamentárias, encaminhada para cá, no dia 12 de abril, está contemplado dentro do plano plurianual que está em vigência. E o encaminhamento da LOA e do PPA vai acontecer até dia 30 de setembro de 2017. Pode virar? Bom, como falei, Lei de Diretrizes Orçamentárias viabiliza a realização dos objetivos estratégicos, programas e ações estabelecidos no PPA, define regras para o uso das receitas, assegura a execução das despesas obrigatórias e diferencia o modelo de publicidade institucional e utilidade oficial. Em linhas gerais, o que isso quer dizer é aquilo que eu tenho falado agora desde o começo aqui. A gente, na LDO, a gente, em linhas gerais, admite que vai gastar de educação, de saúde, prevê genericamente quais são os programas que vão ser atendidos dentro dessa listagem, e depois, na elaboração da LOA, a gente faz o detalhamento da lei de diretrizes. Pode virar? A lei de diretrizes, então, ela fixa as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário e nominal. A diferença de resultado primário e nominal é que um contempla juros e encargos de dívidas ou de receitas de aplicações e investimentos, e o outro não contempla essa parte. Estoque de dívida pública, quanto que a gente tem de fato de dívidas registradas e consolidadas, e estabelece a expectativa de parcerias público-privadas. Tudo isso está dentro de um princípio genérico.
Ali está aquele que eu falei, diferença entre receita e despesa primária apenas, e inclui despesas financeiras, juros e encargos. E garantir recursos para convênios, amortizações e encargos. Enfim, a lei de diretrizes orçamentárias ela tem que prever tudo que depois vai ser detalhado na elaboração da LOA. Pode passar? Na LDO também são previstas as ações para contenção de excesso de despesas com pessoal quando elas se tiverem acontecendo. Então, a gente tem que ter mecanismos de identificação e acompanhamento do que acontece na relação receita-despesa, sempre com muito cuidado, porque como a arrecadação do primeiro mês do ano ela é muito alta, ela induz a entender que se você gastou 40% com pessoal, você tem uma sobra muito grande para gastar com pessoal, o que de fato não acontece. Nos outros meses, a tendência é você gastar um percentual cada vez maior, e quando você dilui pela média anual, isso vai demonstrando, de fato, qual é o percentual que você está utilizando. Então, na elaboração de todas as projeções e gráficos que a gente faz de receita, a gente sempre está levando em consideração o comportamento histórico das receitas e avaliando essa questão dos 54%. E caso venha a ocorrer alguma limitação, aí as ações para poder fazer a contenção de excesso de despesa com o pessoal são essas que estão aí. Não fazer concessão de aumentos, não criar cargos, alterar carreira que implique aumento de gastos, provimento de cargos ou contratações que deve ser estancado se estiver acontecendo esse excesso, e a eliminação da permissão de horas extras. Pode virar? A LDO também estabelece como o orçamento pode ser modificado durante o exercício, prevê abertura de crédito e estabelece limite suplementar da despesa. O que isso quer dizer? Na LDO se define quanto é o percentual que a gente pode remanejar de dotações de um lado para outro, sem autorização explícita da Câmara, na verdade com autorização prévia da Câmara para que faça esse limite de movimentação, e quando não é feito por decreto, esse limite é estabelecido para definir até onde pode fazer por decreto. Quando não é feito por decreto, é feito projeto de lei para remanejar a verba para as atividades que estiverem exigindo uma maior quantidade de despesa. Nas alterações também, deveria ser previsto uma possibilidade de renúncia fiscal, que, como o orçamento, o setor de planejamento trabalha com informações de todas as secretarias, e que no que se refere à receita, essa informação é oriunda da Secretaria de Finanças, que deve dizer se há previsão ou não. Então, para, por exemplo, fazer um refis, que é uma renúncia fiscal, você tem que ter todas as justificativas e tem que ter a previsão orçamentária. Neste momento, não houve previsão na LDO, porque a Secretaria de Finanças, a princípio, não previu essa possibilidade para o exercício 2018. Mas isso é passível de ser retificado e encaminhado uma proposta de correção uma emenda nessa lei, caso seja necessário. Desde já, eu posso informar que eu conversei hoje ainda com o secretário de Finanças, e ele falou que não se trata de um esquecimento, mas sim de uma ação de planejamento para o próximo ano. Então, foi o Rafael até que tinha me alertado sobre essa questão de não constar na LDO de 2018 a previsão de renúncia de receitas. É uma estratégia da Secretaria de Finanças que, eventualmente, a gente pode ter que corrigir mais para frente ou fazer as alterações que forem necessárias. Próximo. Bom, aí, basicamente, é uma orientação de que a gente deve monitorar o que acontece na LDO para evitar consequências futuras. Então, a cada 60 dias tem que ser prestado contas, que está ali a 30 dias após cada bimestre. O fim do bimestre, a gente tem que apresentar o relatório de cumprimento daquilo que estava estabelecido na LDO e dos compromissos de saúde, educação, tem que estar tudo sendo atendido para poder ter tempo de corrigir. Essa previsão de que se faça a cada bimestre uma avaliação do que está acontecendo
permite que o governo corrija os erros e evite chegar ao término do exercício com problemas na execução fiscal. Pode ir. E aí, já chegando ao fim, quase chegando ao fim, mas depois passando para os números, mas antes de passar para os números, é uma relação dos artigos, dos capítulos que constam na LDO que foi encaminhada. Então, tem o capítulo das disposições preliminares, o capítulo das metas fiscais, o capítulo dos riscos fiscais, da reserva de contingência, da elaboração de proposta orçamentária, da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação, tem limitação de empenho, tem as despesas de pessoal, tem um capítulo dos novos projetos e das despesas, tem o capítulo do estudo de impacto orçamentário e financeiro, do controle de custos, da transferência de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Capítulo 13 é do custeio de despesas do repasse de transferência de recurso, das alterações da legislação tributária e da renúncia das receitas. No 15, a gente tem a regulamentação da abertura de créditos adicionais, e no capítulo 16 da LDO encaminhada, tem as disposições finais. Pode passar? Aí, apenas também para trazer dados ilustrativos, a gente trouxe o comportamento da receita consolidada. Receita consolidada é aquilo que está ali do lado escrito. É a somatória das receitas da Prefeitura, do FUNPREV, da Caixa de Previdência e da CMT. Isso quer dizer que, além dos impostos arrecadados pela Prefeitura, impostos e taxas, o FUNPREV tem um repasse de recurso do INSS por compensação de gente que está para aposentar ou que aposentou e contribuiu um tempo para a Caixa e um tempo para o INSS. A Caixa de Previdência também tem outras receitas, a CMT tem outras receitas. Então, esse é o comportamento da receita total do município, que é a receita consolidada. Então, só para vocês terem uma ideia, a receita total de 2015 para 2016 caiu de 1 bilhão para 993, mas historicamente, de 2009 até 2015, ela teve um comportamento crescente, apesar de todas as alegações de que a gente tinha queda de receita. Então, pode passar? O próximo quadro, a gente já vê uma comparação do consolidado com o arrecadado. O arrecadado é o recurso prefeitura, é a receita que a prefeitura tem para investir em atividades que estão previstas na lei orçamentária, na LOA. Então, também a gente consegue perceber que durante todos os anos teve um crescimento de receita até atingir 817 milhões no ano de 2015, e 2016 teve uma ligeira queda para 762 milhões. A receita 2017, apresentada aqui, ela se refere ao quadrimestre, mas não vale simplesmente multiplicar, e aí cabe esse alerta, porque alguém pode falar assim, bom, são 3 quadrimestres, multiplica 289 por 3, vai chegar aí numa arrecadação de quase 900 milhões. Isso não é verdade, porque, como eu falei anteriormente, janeiro é um mês atípico, a gente tem receita de IPTU, chegou a atingir 114 milhões a receita do mês de janeiro, quando a média mensal é em torno de 60 milhões. Mas é um comportamento interessante e, comparado com a receita consolidada, tem aí uma diferença de em torno de 30 milhões, 35 milhões. Pode passar? Aí tem um quadro, de novo, do valor arrecadado pela PMC durante todos os anos, de novo, ressaltando que de 2009 a 2015 a receita foi crescente, o total de recursos arrecadados, isso não é dado de orçamento, isso é dado de receita, de quanto se arrecadou, e demonstra claramente que até 2015 a gente teve um resultado positivo. Apenas em 2016 a queda começou a acontecer, principalmente pela redução do ISS, que é um imposto diretamente relacionado à prestação de serviços,
e com o fechamento da Uzi Minas em 2015, final de 2015, 2016, então teve uma queda acentuada do ISS de 2016 e por isso tem essa queda de receita. Pode passar? Agora, ainda para ilustrar, é uma comparação de total arrecadado e total empenhado. E aí começa a dar para perceber que tem um desencontro orçamentário. Você jamais poderia empenhar mais do que você imagina arrecadar. Quando você faz uma estimativa fora da realidade, acontece isso que a gente está vendo. Então, a instabilidade que a gente percebe aí, olha, 2009 arrecadou 552 e empenhou 567. Então, já tinha uma despesa maior do que aquilo que de fato acabou acontecendo. Isso já gerou uma parte de compromissos para o exercício 2010, que começa então a desorganizar a receita. Em 2010 a receita foi muito melhor do que o valor empenhado, mas parte desse valor, dessa receita a mais, já foi utilizada para pagar despesas do exercício anterior. 2011, 681 milhões o arrecadado, 745 o empenhado. Então você tem um déficit de quase 60 milhões. 2012 arrecada 708 milhões e empenha 683. Então é menos 15 milhões do empenhado, só que como você já tinha um déficit de quase 60 milhões no ano anterior, isso começou a ser empurrado com a barriga. Com o agravante que em 2012 não podia de jeito nenhum deixar despesa para o exercício 2013. Como já tinha um déficit de 60 e fez uma economia de 15, você virou 2012 para 2013, que era término de mandato e ano de lei de responsabilidade fiscal, com um déficit não contabilizado, não registrado e não aparente, se você for buscar nos elementos contábeis que existem na prefeitura, de mais de 40 milhões de reais, o que é totalmente fora do que é previsto na lei. 2013, 775 arrecadado, 784 empenhado. 2014, 771 milhões arrecadado, 823 empenhado. 2015, 817 arrecadado, 887 empenhado. E 2016, 762 milhões arrecadado, 882 milhões empenhado. Isso tudo demonstra o quê? Que a gente vai chegar em algum momento, se todas essas obras ou serviços contratados e empenhados tiverem sido executados, o déficit é o que vai surgir quando a Secretaria de Finanças trouxer os números finalizados para a próxima apresentação que eles vêm fazer aqui. Só mais um próximo quadro. Então, só para ilustrar mais um pouquinho, tem do valor empenhado quanto foi pago. O que quer dizer que pode ser que uma parte desses serviços empenhados não tenha sido realizado ou tenha sido realizado porque foi empenhado e não foi revertido, cancelado esse empenho. Então, se ele está empenhado, é porque ele ainda está ou com serviço em andamento ou pago. Então, tem aqui os valores que foram pagos a cada ano, também uma planilha que depois a gente vai disponibilizar, tudo isso que está sendo apresentado, a gente vai disponibilizar no site da Prefeitura, para que todo mundo possa consultar e saiba os números que a gente está apresentando. Mas, então, nem sempre o pago é o empenhado. Isso quer dizer que, se você empenhou e não pagou, é porque você não tinha recurso para pagar e deixou essa dívida para o próximo mandato. É o que a gente tem sofrido para poder conseguir estabilizar a arrecadação da Prefeitura e cumprir todos os compromissos que são decorrentes das contratações. Pode passar? Ô Pedro, eu sei que não posso falar agora, mas só para não deixar passar em branco. Só falta um. Aquele quadro ali, é só para não passar em branco. Pode voltar. Que você fez, o anterior, vocês não conseguiram especificar para a gente onde é que foram aqueles valores, por exemplo, que nem 458 ali. O total, por exemplo, para onde foi, detalhadamente, um por um, depois, só para antecipar, depois a gente conversa a pergunta. Só para não perder o foco, senão eu esqueço. O que você está pedindo, na verdade, é o balanço que deve ter sido fechado em 2009, 2010. Isso daqui é um resumo
do balanço que foi fechado a cada ano e a gente tem a compilação dos dados. Isso está discriminado no balanço publicado. Deve ter esse registro, tem que ter esse registro na prefeitura. A gente pode até procurar junto, citar todo ele certinho, como é que ele foi apresentado. Mas todos os detalhamentos das informações que estão apresentados aqui, a hora que você quiser, questionar, está disponível para você, para qualquer um daqui, e mesmo para o munícipe que tenha interesse em saber com mais detalhes, é só apresentar e, num prazo possível, a gente dá os esclarecimentos necessários. Pode passar? Pode. Aí, pode passar também, é só um quadrinho. Aí os números são muito pequenos para enxergar. E eu mesmo tenho que pôr o óculos, só um minuto. Quadrinho que não dá para ver. Mas, bom, aqui estou acabando, pode deixar, falta pouco agora. Isso daqui é a apresentação de forma formal dos exercícios 2015 e 2016, de receita total, receitas primárias, que são aquelas que contemplam, com exclusão a receita primária 1 é a que tem os encargos e juros, etc. E depois, despesa total do exercício 2015 e 2016, isso são dados consolidados. Despesas primárias 2, então receitas primárias e despesas primárias, e depois o resultado primário, que é receita menos despesa, quanto que sobrou. Tem números que são negativos, por isso que estão entre parênteses, não dá para ver muito bem ali naquela apresentação, mas na disponibilização dessa apresentação, a gente manda uma cópia para cada vereador, vocês vão conseguir perceber o que acontece e qual é a previsão para os próximos exercícios. Como eu disse, para os próximos exercícios, pode virar os dois próximos, porque são muito pequenos os números, não dá para ficar falando deles. Para os próximos exercícios, o que a gente... Pode virar também. O que a gente está prevendo é que se gaste apenas o que se arrecada, e então a previsão de receita para 2018 está estabelecida em 875 milhões, mais 41 milhões de receita da Caixa de Previdência, mais 251 milhões do Funprev e mais 3.229.000, que são as receitas complementares que a CMT consegue. Isso dá um total consolidado para o orçamento 2018 de 1.170.803.316 reais. Basicamente, era isso que eu tinha que apresentar sobre o orçamento, e me coloco à disposição aqui na audiência ou a qualquer momento, não só a mim, como todos os membros da Secretaria de Planejamento. A gente tem, de fato, como meta, em nome do governo Ademário, ser o mais democrático possível, escutar todas as sugestões, corrigir aquilo que eventualmente a gente esteja cometendo algum deslize ou não esteja sabendo fazer da forma adequada, mas, acima de tudo, nos colocar à disposição para trabalhar em conjunto, porque o futuro dessa cidade depende essencialmente da vontade de fazer bem feito e da dedicação com que nós trabalharmos e buscarmos trabalhar com retidão para poder atingir nossos objetivos. A gente tem que, de fato, pensar numa cidade melhor, tem que garantir que todo o dinheiro arrecadado seja gasto com responsabilidade e que leve uma qualidade de vida melhor para todos os habitantes da nossa cidade. Muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. Franqueio a palavra aos que dela desejarem fazer uso e informo também aos presentes que o prazo para sugestões de emendas formulada pelos senhores munícipes é de 10 dias a contar desta data e devem ser encaminhadas à divisão de apoio técnico, à elaboração e controle das proposituras. Está aberta a palavra. Questão de ordem, presidente. Só justificar a ausência do vereador e líder da minha bancada, Márcio da Silva Nascimento, pois está no gabinete junto com a executiva do partido tratando de assuntos.
Palavra. Está aberto a palavra. Boa pergunta. Olha, senhor presidente. Paulinho, Primeiramente, agradecer a presença de todos os munícipes, os vereadores que estão fazendo parte dessa audiência pública. Me reportando ao senhor Pedro, nosso secretário de gestão. Pedro, primeiramente dizer gestão que eu não, planejamento. planejamento. Primeiramente dizer que eu estou tranquilo, que o alerta que eu dei sobre a renúncia de receita foi ouvido, até porque a nossa cidade sempre espera, no meio do ano, para frente, o refis, né, para acertar algumas dívidas pendentes com o município. Mas o que me preocupou só é saber de verdade como que vai ser o sistema das audiências, você citou que vai mudar, porque eu acho que a gente tem que ampliar o canal de transparência. E um instrumento não pode limitar ou se sobrepor a outro. Eu acho que as audiências públicas são necessárias, como também é necessário ampliar pela modernidade a participação do município pela internet. E como se darão esses encaminhamentos pela internet? No que se refere ao encaminhamento de redes sociais e de utilização de todos os meios digitais, já está aberto através do site da Prefeitura um setor para consulta, para apresentação de todas as sugestões, e a gente entende ser esse um ambiente muito mais amplo de acesso para a comunidade, até porque não tem as limitações de horário. Por questão de custos e de limitação de espaços e da dificuldade de organização que a gente tem tido atualmente, porque toda atividade de campo implica em custo. Então, com limitação de hora extra, com tudo que está acontecendo, a gente não está prevendo fazer a quantidade de audiências públicas que foi prevista anteriormente. Anteriormente, dividiu a cidade em 9 setores, fez audiências localizadas em cada bairro, com uma participação, pelos registros informais que a gente tem, muito baixo. Então, a gente pretende fazer uma grande audiência pública no bloco cultural, no qual convida toda a população a participar, mas já com os elementos consolidados de utilização da rede social. Esse é um experimento que a gente está propondo. Caso a gente perceba que, ainda assim, a população se sente distante da oportunidade de se manifestar, isso pode ser revisto. Mas a previsão é reduzir o número de audiências nos bairros. Eventualmente, a gente está prevendo fazer algumas visitas aos colégios para conversar mais sobre essa questão, para as pessoas conhecerem melhor, principalmente os jovens, conhecerem melhor essa questão de como funciona o orçamento da cidade e participarem mais. Mas, de fato, a ideia de reduzir o número de audiência pública é uma questão de economia. Então, no caso, são 9 setores, seriam 9 audiências, né? Não, a ideia agora é fazer uma única grande audiência, não fazer 9 audiências. Então, aproveitando a oportunidade no plenário, eu pedi para que se encaminhe ao nosso presidente da Comissão de Finanças que fosse votado se os nobres pares concordam com essa ideia, e caso não concordem, que a gente leve essa audiência, proponha que esse estreitamento entre o munícipe, a Câmara e as finanças do orçamento seja garantido até pelo princípio da transparência. Gostaria que o nobre presidente encaminhasse a proposta para que seja votado. Eu queria, antes de pôr em votação, na verdade isso é uma alteração da lei que a gente tem que mandar para cá, e que, caso não seja aprovada, vocês vai ter que ter as 9 audiências públicas. O problema é realmente a questão de custo, mas caso vocês não aprovem essa alteração, ela permanece com os 9 setores e vai ter as 9 audiências. Então, que fique registrado, então, que esse O pleito parlamentar das pediu audiências. que fosse discutido as audiências. Está registrado, Rafael. Rapidamente, senhor presidente, só sobre a questão da rede social que o senhor falou, solicitar também à nossa assessoria que inclua no nosso site a abertura do prazo para que a população, os munícipes, possam apresentar as emendas à casa também. Então, solicitar ao presidente e a assessoria da casa para dar maior publicidade, para que a população tenha acesso e possa também fazer as emendas, se assim entenderem. Espera só um minuto, deixa só o Rodrigo completar essas. Gestão aceita, o vereador.
Agora, eu não mando aqui, você tem que pedir autorização para falar, é para o presidente, não para mim. Quero só fazer uso, secretário, só fazer uma pergunta, se é ideia e está no planejamento a continuação daquelas reuniões que a gente tem falado, eu sei que o senhor já deve ter falado na resposta do Rafael, mas para ficar mais claro, sobre a questão do orçamento participativo, aquelas reuniões que eram feitas por regiões, as reuniões que eram feitas por regiões, vocês ainda vão continuar? Então, é justamente sobre isso que o Rafael está falando, que a gente não tinha previsão, a princípio a ideia é limitar o número de audiências nos bairros, mas diante da demanda a gente pode reconsiderar essa iniciativa e retomar a questão. Eu acho que a partir do momento que o grupo de vereadores entende que isso é fundamental para que o orçamento atinja o maior número de pessoas, a gente não tem nenhuma dificuldade em fazer, a gente se organiza para fazer as audiências públicas e a gente vai tentar até manter contato. Eu acho que os vereadores, como os maiores representantes de fato da comunidade, podem até ajudar a gente nessa questão de equacionar lugar e como fazer a audiência de forma a atingir o maior número de pessoas possível. Mas não tem nenhum problema, a gente pode rever essa questão e, diante das sugestões aqui, a gente já altera aquilo que a gente tinha de intenção inicial de redução das audiências públicas, a gente volta à ideia preliminar e antiga, que era de fazer todas as audiências nas 9 regiões. Eu até aproveitei a oportunidade que o vereador Rafael falou, porque eu acredito que é de suma importância a gente estar perto, né? Quanto mais perto, melhor, discutindo, fazendo os apontamentos, podendo anotar, podendo debater com o munícipe, porque a gente sabe da importância também das redes sociais, de alguns canais aí que são mais, de repente até mais econômicos, né? Mas eu entendo que o olho a olho, a aproximação do parlamento, do poder executivo, junto com a população, eu acho que é de fundamental importância. Então, por isso que fiz a pergunta, mas também para reiterar o meu posicionamento, que sou favorável a que permaneça ao modo antigo de se fazer, de discutir a questão financeira da nossa cidade, presidente. Só era para registrar. Eu, na verdade, gostaria, então, já de dizer que a gente incorpora a ideia de fazer todas as audiências. Já fica o diretor de orçamento participativo orientado a fazer uma agenda. Até a semana que vem a gente disponibiliza para os vereadores, até segunda-feira, uma agenda das audiências nos bairros e fica, então, confirmada a execução das audiências. Então, gostaria de agradecer ao nosso secretário, pessoal compíscua, que notoriamente sempre nos ouve e tem garantido todas as informações para essa Casa de Leis. Então, quero agradecer de antemão, Pedrinho, pela sua disponibilidade e a sua sensibilidade no momento. Muito obrigado. Munícipe João Carlos da Silva, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu tenho uma ideia aqui já há algum tempo, inclusive já até escrevi essa ideia e passei para a Secretaria de Comunicação Social. Eu acredito que cada bairro, nós acreditamos que cada bairro tem o seu orçamento, seu faturamento mensal, IPTU, até os débitos. E eu gostaria de reservar essa ideia, principalmente ao Bolsão 9, que é um bairro novo, começou a pagar IPTU agora e já tem alguns serviços a ser feito. Eu gostaria de saber se é possível já colocar essa proposta como pré-projeto, para a gente ter o nosso orçamento e usar só nosso dinheiro e o excedente investir em bairros que ainda não têm a infraestrutura estabilizada. É possível. Ô, João, se eu só gastar o dinheiro do IPTU no bairro, não vai dar para fazer nada, não vai tapar nem buraco de calçada, nem consertar rua, nem coisa nenhuma. O dinheiro do IPTU do bairro é muito pouco. A grande parcela de contribuição, de fato, é o recurso de ICMS, é o recurso de ISS, e a gente não fraciona por bairro, até porque existe uma movimentação de pessoas entre bairros. Então, a divisão do orçamento é por atividades
ações, programas e projetos, nunca por bairro, para não discriminar. Por exemplo, se a gente seguir a sua ideia, a Vila Esperança não vai ter nenhuma atividade lá e eu vou abandonar 35 mil pessoas da nossa população porque a Vila Esperança não recolhe IPTU. Então, essa tua proposta é inviável por conta disso. Aí é que entra o reinvestimento. O excedente eu vou investir no bairro que eu escolher. Por exemplo, eu prefiro escolher a Vila dos Pescadores. João, você pode fazer essa proposição, mas ela é inviável, você pode fazer, a gente vai receber e vai te responder do jeito que eu estou te falando. Ela é inviável em termos orçamentários. Não se consegue, administrativamente, fazer a gestão com essa forma. Até porque, se você tiver inadimplência num bairro, então você suspende todas as atividades previstas orçamentariamente. Então, para isso existem os vereadores, existe a Casa de Leis, e para isso existe uma peça orçamentária que procura ser o mais ampla possível e atender a todas as necessidades dos bairros. Eu coloco para apreciação isso. João, é interessante isso. Tem excedente em bairro que já está estabelecido, a infraestrutura está perfeita. E aonde vai esse excedente? É isso que eu estou colocando em questão. Tá bom. A Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, os bairros periféricos sem estrutura estabelecida ainda, pode usar esse excedente. Seria um reinvestimento do meu bairro em outro bairro. É essa a proposta, porque eu tenho, por exemplo, problema no Parque Anilinas. O que é feito com o IPTU de todas aquelas residências que já estão estáveis? Está registrado a sua proposição. Eu acho que esse cálculo aí deve ser bem feitinho e reformulado. Só isso. Eu agradeço, Pedro. Obrigado, João. Está registrado. Palavra. Vereador Rafael. Vereador. Então, já que é uma audiência pública, até por questão de respeito ao munícipe, que o presidente caminhe, a gente registre as oposições e para a próxima audiência a gente discuta isso com um quórum maior. Registrado. Sem dúvida, o munícipe falou que vai mandar por escrito, então... Desculpa a displicência, vereador Ivan, eu não prestei atenção. Obrigado. Estava conversando com a assessoria, me desculpa. O vereador quer dar a palavra, o munícipe que aqui se encontra. Pedrinho, você poderia antecipar para a gente algumas prioridades, já que não veio o anexo para a gente estar analisando uma das prioridades da LDO, até porque Vossa Excelência já garantiu que na PPA vai estar descrito como é previsto em lei, porque tem um pedido de 20% de remanejamento. Eu estou propondo uma emenda para ser apreciada de 10%. Por que eu estou propondo essa emenda? Porque a gente não conhece as prioridades do governo. Então, assim, até pela questão de você ter proposto que teríamos um superávit pequeno, mas teríamos esse ano, eu gostaria de saber as prioridades, até para você ver se eu continuo mantendo a emenda ou se eu retiro a emenda, até porque o Tribunal de Contas indicou esse ano ao governo do Estado que era uma margem aceitável de 10%, e foi o que ficou para o governador. Então, eu gostaria que você elencasse algumas das prioridades, até para a gente saber. Basicamente, as prioridades são as que estão no plano de governo, mas existe, claro, o sistema cicloviário pretende ser visto com uma atenção maior, inclusive utilizando recursos da AGEM. A questão do combate à enchente, principalmente nos bairros da Vila Nova e Vila Natal, já estão elencadas como obras de infraestrutura prioritária. Toda a urbanização da Vila Esperança, na qual está sendo um esforço para recuperar recursos que foram perdidos do PAC e do contrato que estava assinado para investir na consolidação do bairro da Vila Esperança e na imposição de melhorias naquele bairro, também está dentro das prioridades. Construção de uma nova escola no lugar do Dom Pedro, Colégio Dom Pedro, porque ele está numa situação, primeiro, de enchente frequente, até quando não chove tem enchente dentro do Dom Pedro. Então, o Dom Pedro é uma das prioridades do governo. Recuperar o projeto de urbanização da Vila dos Pescadores e, principalmente, resolver a questão do viaduto de acesso à Vila dos Pescadores, em parceria com a MRS, é uma outra obra que faz parte do programa de prioridades. Uma gestão que está sendo feita junto à LL Rumo
para resolver também o problema da transposição da linha férrea aqui na Avenida Miguel Couto e na Henry Borden, é obra prioritária. O hospital é a maior prioridade deste governo é o Hospital Público Municipal. Melhoria de toda a rede básica de saúde, inclusive com a informatização de forma a interligar todas as UBSs, é uma atividade que está entre as prioridades de governo. Fazer obras mínimas de manutenção em todos os próprios públicos, porque escolas e centros esportivos estão em situação deplorável, é prioridade de governo. E, enfim, essas são as principais que eu lembro nesse momento. Eu posso depois puxar um pouco mais pela memória. Agora, por que de 20%? Porque o ano passado era 30%, esse ano a gente está trabalhando com 10%, porque houve uma falha de redação na hora de passar o projeto final, passou com 10%, e a gente está trabalhando na limitação de 10%. E só, por exemplo, para fazer remanejamento de recursos, para poder quitar o 13º do ano passado e as férias, 13º e horas extras do ano passado, para as quais não foi consignado nada no orçamento, a gente já gastou uma parte desses 10%. Então, a ideia do 20% era praxe regulamentar de governo e seria muito interessante. Basicamente, é um pedido de demonstração de credibilidade, não muda nada, porque a gente não vai fazer nada que contrarie os interesses dessa Casa Legislativa, mas, na verdade, é uma manutenção de uma forma que tem sido adotada há muito tempo, até uma redução, porque, como eu disse, o ano passado foi 30%, de um orçamento mentiroso. E a gente está trabalhando com 20% de um orçamento verdadeiro, e a gente se propõe a fazer tudo em sintonia total com a Casa Legislativa. Você não precisa se preocupar, porque não vai ser isso que, de fato, vai impedir ou atrapalhar, ou, mais que isso, fazer com que o Executivo atropele as vontades do Legislativo. Existe uma clara demonstração de trabalhar em conjunto para que a gente possa, de fato, levar melhoria para o maior número possível de cidadãos e cidadãs da nossa cidade. O secretário, reiterando a fala do nobre vereador Rafael, queria pedir, solicitar a possibilidade que seja enviado à casa esse anexo de prioridades. Na verdade, presidente, é que, por enquanto, esse anexo não está pronto. Isso vai ser feito junto com o PPA e junto com a LOA. Então, toda a listagem de prioridades do governo vai estar contemplado na elaboração do PPA. E, como eu disse, a base para a elaboração do PPA é o plano de governo, são as carências não atendidas do PPA anterior e as demandas verificadas no orçamento participativo. Então, até posso fazer, a princípio, sentar com o prefeito e fazer uma indicação de quais as ideias preliminares como prioridade. Mas ele é muito mais amplo do que um relatório a gente feito a 4 mãos ou a 8 mãos. Ele é muito mais amplo do que isso. Ele vai, de fato, estar contemplado no PPA. O primeiro ano de governo tem essa característica de ficar fora do prazo a questão das prioridades, porque ele ainda trabalha com o PPA do exercício anterior. Mas isso não tem nenhum problema. Basicamente, as prioridades são as que eu acabei de mencionar. Presidente, eu acho até desnecessário, por conta dele do secretário ter voltado atrás na ideia de fazer as audiências à distância, como a gente vai estar em loco nos setores e colhendo as ideias dos munícipes, a gente pode propor isso e confrontar com o PPA, ou melhor, não confrontar, mas adequar o PPA e que venha também contemplar não só a realidade financeira, mas a vontade popular, que sempre é soberana. Perfeito. Só colocação, até porque, Pedro, como vai se discutir essa questão nos bairros, se há uma programação do governo, do plano de governo que seja feito, que possa se haver esse confronto, né? Porque hoje existe, poderia dizer para você aqui, a questão do governo. O governo tem as suas prioridades, mas, de repente, no bairro lá, a prioridade X não é a necessidade que o povo pretende no momento. É por isso que eu estou falando aqui hoje, até da questão do anexo, o vereador Rafael, nesse ponto. De repente, o governo tem a ideia de que tem que se construir um PAMBS lá no Bolsão 8,
mas lá para o Bolsonaro, de repente, a prioridade para ele lá seja construir uma escola ou algo parecido. O que eu falo do anexo é para que haja esse confronto, entendeu? Aí sim, aí nós vamos entender, o vereador Rafael, a necessidade do povo e do local. Então, mas isso vai ser definido basicamente na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Pedro, ali a gente põe valor e põe de fato quais são as prioridades, o que cabe no orçamento do ano de 2018. Então, como eu disse, a LDO é genérica. A LOA vai definir o que de fato é prioridade e vai ser originária das audiências públicas, das demandas que a gente tem e das conversas que a gente tem com vocês também. Mas eu entendi a preocupação do presidente. Deixa eu sintetizar, se eu estou certo, senão se eu me reformo aqui. A gente quer ele gostaria de ter um documento em mãos para que quando a gente caminhasse conversando com o povo, tivesse um parâmetro, um norte do que o governo acha e aquilo que é a realidade do município, que dá para resolver. Seria isso, presidente? Positivo, vereador Rafael. Secretário, só para deixar consignado e relembrado que neste ano tivemos uma alteração à lei orgânica em que estabelecemos a emenda parlamentar impositiva até 1,2 orçamento. Então, ficar atento na elaboração da LOA para que realmente seja efetivado e cumprido posteriormente as emendas encaminhadas por esse Poder Legislativo. Isso daí, na verdade, eu tomei ciência agora, essa semana, e a gente vai fazer as alterações necessárias para contemplar essa questão. Mas eu acho muito justo, inclusive, que haja essa participação da Casa Legislativa na indicação de onde vai ser feita a despesa pelo Poder Executivo. E quanto à questão das prioridades, como eu disse, o que vai nortear as prioridades de 2018, eu posso mandar uma listagem agora que, de fato, não é o que vai acontecer, porque se na LOA surgirem outros indicativos, a LOA é que vai, de fato, clarear e fundamentar a lei, quais são as prioridades do governo dentro desse espírito que vocês mesmos acabaram de colocar, que a própria população vai indicar quais são os caminhos. Então, eu posso dizer, hoje, uma listagem do que são as prioridades aparentes, mas as prioridades do governo vão estar consolidadas na lei orçamentária anual, que é quando a gente diz o dinheiro tanto, que é a arrecadação prevista para 2018, vai ser gasto com essas coisas daqui, que são os programas e projetos indicados pela captação do interesse da população, da lei, do plano de governo e das questões não resolvidas de outros planos plurianuais e das outras leis orçamentárias anteriores. Mas, se for uma exigência, uma necessidade para poder avaliar a LDO, que se faça uma relação de prioridades, a gente registra e encaminha. Só para mim encerrar minha fala aqui, secretário, eu vou dar um exemplo aqui da questão de prioridades. Se criar o projeto Serra do Mar e retirar o pessoal das cotas lá para o Rubens Lara, como o secretário bem conhece. Só que lá, onde eu moro, lá no Rubens Lara, se fosse perguntar para os moradores lá do Rubens Lara, nas cotas, na época que saíram de lá para ir para o Rubens Lara, a pergunta seria o seguinte: nós construiríamos um centro de convívio que se encontra fechado, sem utilidade nenhuma, que existe lá hoje, se degradando a cada dia e gerando um ponto até degradável hoje, que se encontra lá. E se você fosse perguntar para o povo, na realidade lá, se eles preferiam o centro de convívio ou uma creche, eu tenho certeza, e falo aqui em nome do povo, que 99% ia priorizar que fosse feito lá uma creche. Essa é a minha preocupação, o vereador Rafael, nesse sentido que eu estou citando aqui, secretário. Eu acho excelente as colocações de vocês. Eu só acho assim, a prova de que essa lista de prioridade não é a solução é de fato um governo conjunto, é que no ano passado encaminharam lista de prioridade, no outro também, e está lá o centro comunitário que não interessa para ninguém e não tem a creche que vocês queriam. Então, o que de fato vai consolidar todas as ações é a LOA. Mas, como eu disse, essa percepção do que é vontade da população, o vereador, como diz sempre o prefeito, é o para-choque da sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, vocês mais do que ninguém sabem quais são as demandas da população e a gente está aqui para interpretar isso, colocar de forma adequada na lei e permitir que o orçamento adeque a essa necessidade. Secretário, mais uma questão envolvendo o orçamento também, a LDO, se fala em renúncia.
O Refis foi um pleito dessa casa desde de fevereiro, início das sessões ordinárias, e um prazo específico para envio para a Câmara, porque muitos munícipes querem efetuar o pagamento, liberar seus bens penhorados. A Prefeitura tem interesse em arrecadar também dinheiro, valor, e o prazo para envio do Refis, aproveitar a oportunidade para fazer esse questionamento. Vereador, na verdade não é da minha pasta essa questão, mas a gente tem acompanhado muito de perto, porque a gente também percebe essa demanda da população, e hoje o prefeito ainda cobrou isso na reunião de secretariado, vai ser encaminhado para essa casa a semana que vem. Está finalizando um outro encaminhamento durante essa semana, e o Refis, sem falta, semana que vem para casa. Hoje está sendo encaminhado aquelas questões que ficaram pendentes do pessoal do funcionalismo. Então, tem 3 projetos de lei que 2 estão sendo encaminhados hoje, o outro amanhã, para regularizar as situações que ficaram pendentes no final da greve dos funcionários. E até o final dessa semana vai ser concluído o projeto do Refis, e logo no começo da semana que vem vai ser apresentado aqui na casa. A gente espera que o Refis funcione a partir de julho. Obrigado, secretário. Secretário, boa tarde. Tudo bem, Pedrinho? Fala, Toninho, bom dia. Boa tarde. 8 itens. Aquele viaduto da Vila dos Pescadores, ele está dentro do orçamento municipal? Não, ele não está dentro do orçamento. Eu falei que é uma das prioridades. Pode ser que haja necessidade de recurso municipal também, mas, a princípio, a gente está tentando que esse viaduto seja feito de outras formas. Se o dinheiro passar pela prefeitura em algum momento, isso tem que estar no orçamento. Mas eu estou falando quais são as prioridades que a gente está trabalhando, não necessariamente as que estão na LDO. É que a Vossa Excelência citou aqui a urbanização da Vila Esperança e da Vila dos Pescadores. Isso. Correto? O viaduto estava em conjunto na urbanização da Vila dos Pescadores. Por isso que eu achei estranho. Em um projeto ele está em conjunto, em outro ele está separado. Na verdade, o que a gente está fazendo gestões, como as concessionárias de ferrovia tem renovação de concessão, na renovação de concessão elas pactuam algumas obras complementares de contrapartida pela concessão. E a gente está pleiteando que tanto a MRS quanto a ALL incluam essas obras nos seus projetos de concessão. A gente, inclusive, tem aí uma previsão de ir ao Ministério para pedir que isso seja priorizado, os viadutos aqui de Cubatão. Agora, eventualmente, a gente pode ter que contratar projetos complementares. O projeto que tem hoje do viaduto da Vila dos Pescadores, por exemplo, ele não tem as informações necessárias a ser contemplado dentro desse plano de expectativa que as concessionárias fazem. Então, quando eu falo que isso é prioridade, está no foco, e se precisar contratar um projeto para poder ter todos os elementos que permitam a gente não só reivindicar isso, como reivindicar recursos no Ministério através do nosso departamento de convênios, então a gente está, neste primeiro ano de governo, se preparando, elaborando os projetos necessários para que durante os outros anos a gente tenha, sempre que surgir uma possibilidade de captação de recurso, a gente tenha projetos a apresentar. O grande defeito que tem tido historicamente todas as prefeituras é que, quando disponibiliza, abre qualquer linha de crédito, tanto do governo estadual quanto do governo federal, as prefeituras não têm projetos, e perde-se muito dinheiro por causa disso. Então, a gente está... Por isso que eu elenquei os viadutos nessa prioridade, porque, eventualmente, são ações que a gente tem que tomar preliminares para poder conseguir que a obra, de fato, venha a acontecer. E essa é uma obra prioritária, resolver o problema do acesso, tanto à Vila dos Pescadores, quanto essa questão aqui no 31 de março, no centro. Isso é uma situação que não dá mais para a gente ficar empurrando com a barriga. Então, foi por isso que eu elenquei essas obras como parte das prioridades. As 2 grandes obras desse governo são colocar o hospital de novo em condições de funcionamento e garantir que seja, pelo menos, iniciada e executada uma parte da consolidação da Vila Esperança, porque não tem sentido 35 mil pessoas viverem ao abandono como viveram durante todos esses anos. Eu estou perguntando, secretário, por quê? Nós estamos tratando de um LDO para 2018, correto? Isso. Né? E tem algumas dúvidas, nós estamos sem um anexo, fica difícil para a gente poder discutir em outro nível. Fica difícil, porque nós precisaríamos mesmo desse anexo, seja ele de que forma que viria, era importante para nós.
Quero tirar mais uma dúvida com a Vossa Excelência aqui sobre a escola da Vila Natal. O senhor falou que vai construir uma nova escola ou vai reformar o Dom Pedro? A proposta, É uma dúvida que a proposta da administração é fazer uma nova escola. O Dom Pedro está abaixo da cota mínima que precisa, está abaixo do nível da rua. Ficar recuperando, investindo em recuperar obra que não tem mais condição de recuperação é jogar dinheiro fora. Então, um dos grandes objetivos dessa administração é construir uma nova escola para substituir o Colégio Dom Pedro. Outra pergunta, o PPA, pela lei, pela Constituição Federal, ela teria que vir em consonância com a LDO. Qual é a possibilidade de vocês enviarem o PPA para nós? O PPA no primeiro ano de governo, vereador, é no dia 30 de setembro que ele deve ser encaminhado. Não, ele é, pela Lei Orgânica do Município, ele é até o dia 30 de setembro. Pela Constituição Federal, ele é em consonância com o LDO. Mas como o PPA é feito para 4 anos e a gente está em vigência do PPA anterior, eu não posso ter 2 PPAs atuando no mesmo exercício. Então, o plano a gente tem que fazer... Estamos em 2017, né, secretário? Então, que é o ano de vigência do PPA de 2013. 2013, 14, 15, 16, 17. O nosso vai valer de 18 a 21. Então, ele está dentro da consonância do projeto que está valendo. A gente está trabalhando com o PPA que foi feito anteriormente. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Vereador Rodrigo Alemão. Secretário, a título de encaminhamento até a solicitação, envolvendo aqui o capítulo 7º da LDO, da transferência de recursos a pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado, gostaria de solicitar ao senhor que encaminhasse à Comissão de Finanças a relação e valor de subvenções transferidas a essas entidades privadas sem fins lucrativos de 2016 até o presente momento, até para a gente depois fazer um confronto com o que vai ser previsto para os próximos anos. Então, a relação do que recebeu essas entidades do ano 2016 até o mês de junho, até o presente momento. Eu vou procurar atender essa solicitação, lembrando que quem faz transferência é a Secretaria de Finanças. A gente faz as reservas e nem sempre as reservas se concretizam como transferência final de recursos. Mas, independente de qualquer coisa, vou pedir para o Domingos, que é o diretor do Departamento de Orçamento, para a gente levantar essas informações e fornecer para cá. Obrigado, secretário. Vereador, mais alguma palavra? Munícipe? Pedrinho, eu percebi na LDO um cuidado pormenorizado com orçamento, acentuados contingenciamentos. Gostaria de saber de Vossa Senhoria, 2018 será um ano diferente para a municipalidade? Durante os 4 anos, o que eu te garanto é que serão seriedade. E 2018, secretário. 2018 até 2020, até o que a gente vai fazer é o que eu falei no começo, gastar só o que arrecada. Então, o orçamento sempre será encaminhado com base na expectativa de receita, e não estima que todo mundo quer gastar, coloca lá e depois inventa uma receita que de fato não existe. O compromisso que a gente tem é de fazer orçamento com base no que a receita permite que a gente gaste. E aí, cortar o que tiver que cortar na fase de elaboração do orçamento. 2018, eu tenho a expectativa de que a gente tenha mais receitas, a gente está aí tentando atrair investimentos na área de construção civil, tentando atrair novas empresas para a cidade, investindo no Cidade Inteligente, que é um programa que traz mais segurança, traz melhoria na qualidade da saúde, traz uma série de vantagens, que a ideia é trazer mais gente para morar em Cubatão de novo, que com isso vai ter mais gente consumindo no comércio da cidade e vai retomar a atividade econômica na nossa cidade, que infelizmente está se transferindo para as áreas de periferia e cada vez menos formal. Então, a gente está tendo uma perda muito grande de receita por conta disso, e a nossa função é resgatar a atividade econômica do município, e o nosso compromisso é garantir isso dentro da maior seriedade na hora de fazer o orçamento e garantir que os recursos sejam gastos de forma a beneficiar toda a população. Vereador Toninho Vieira. Gostaria de fazer mais uma pergunta para Vossa Excelência ali, o senhor Pedrinho de Sá. Vossa Excelência, gosto de chamar assim.
Pedrinho, gostaria de reivindicar, senhor presidente, os vereadores concordam? Até que por conta nós fizemos aquele curso que eu aprendi bastante coisa lá, sobre o LDO e PPA. A transparência. Não é para rir não, Pedrinho, é coisa séria. Precisamos de transparência. É um pedido que eu quero fazer. Nosso eletrônico lá da prefeitura precisa saber, a população precisa saber o que gasta. Tudo que a gente faz em licitação, precisamos saber como é que é feito. Uma coisa que eu sinto hoje, que mais questiono muito, a transparência que nós não temos hoje em relação a informações para a população, e o Tribunal de Contas cobra muito isso, de todas as prefeituras, e sabemos que nós temos essa dificuldade aqui. Gostaria de pedir para Vossa Excelência acrescentar isso aí, por favor. Essa é uma boa pergunta. Eu dei risada por causa do curso, Toninho, não foi por causa da transparência, tá não. Até porque eu sei que vocês fizeram um cursinho aqui semana passada. Até minha Cursinho pra audiência pegar o era para ter Pedrinho. sido a semana passada e foi adiada por conta ainda disso. bem, né? Mas eu dei risada só por causa disso. Agora, a questão da transparência, ela não afeta diretamente a pasta do planejamento, mas a gente tem interferido e feito algumas sugestões. Quem cuida disso atualmente é comunicações e gestão por conta do DEIT, lá do Departamento de Informática, que é quem disponibiliza a informação. As intervenções que a gente tem feito é no sentido de contatar a empresa que cuida do sistema público de processos para que as informações sejam disponibilizadas no tempo adequado. Por exemplo, folha de pagamento, cada dia que tivesse qualquer alteração que fizesse na folha, no dia ficava mudando. Então, você estava preenchendo folha e estava mudando na transparência todo dia. Ela vai ser fornecida sempre a folha fechada, não as alterações dia a dia. Mas, no geral, você tem toda a razão. A gente está devendo muito em termos de transparência. Tem a questão da discussão, por exemplo, dos adiantamentos, que não vai o que foi gasto, vai só para quem concedeu e não vai aonde ela gastou e como ela gastou o recurso. Então, tudo isso a gente está contemplando. Eu acredito que até o final de junho, final desse mês, na verdade eu achava que antes até, mas eu acho que até o final desse mês a gente tem um site de transparência com as informações plenas que a população precisa para poder fiscalizar. Eu me comprometo a participar desse processo de intervenção para que a transparência seja o mais clara possível e dentro do governo, atuar para que isso seja disponibilizado no menor espaço de tempo possível. Ok, obrigado. Só para o senhor ficar ciente, então vamos cobrar o nosso presidente aqui também, pela transparência também. Bom, vereador, tocando nessa questão, tem uma comissão instalada aqui na Câmara de servidores efetivos em que já está para apresentar aos vereadores toda a questão da adequação à legislação de transparência, no qual todos nós sabemos que ano passado teve uma alteração no site da Câmara e a partir desse ano nós estamos adequando toda essa situação e logo logo estaremos com todos os contratos à disposição de toda a população, relação de servidores, inclusive foi a pauta da última reunião da mesa da Câmara, tudo com ata estabelecida e a comissão já está finalizando para colocar no nosso site a questão da adequação à lei de transparência. É muito bom o senhor ter tocado nesse assunto relativo à Câmara também. Parabéns, presidente. Sabendo a sua competência. Queremos aqui também registrar a presença do vereador Fábio Rochinho e querendo saber se há mais alguma pergunta, ainda mais alguma fala. Então vamos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública, agradecendo a presença de todos.
Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a audiência pública da LDO. Eu converso agora com o vereador Wilson Pio, que é o presidente permanente da Comissão de Finanças e Orçamento. Uma audiência pública tranquila e esclarecedora no seu modo de ver, vereador. Boa tarde. Boa tarde, Washington. Sim, é bem proveitosa, né? Tivemos aqui a presença do secretário de Planejamento, onde houve um grande esclarecimento referente ao LDO. Quantas audiências forem preciso, tantas serão convocadas até para deixar bem esclarecidas as coisas para a cidade, para a população? Sim, até tanto que já foi aceito hoje aqui pelos vereadores, onde nós iremos fazer essas audiências nos bairros para discutir isso com a população, que o maior interessado é a população. A população é que vai apontar o que deve ser feito na nossa cidade. Levando a transparência para perto da população, é isso, vereador? Sim, esse é um governo, né, bem transparente, né? Por isso que a gente quer ouvir a população. Acho que a população é o maior interessado em discutir o assunto. Tá certo, um abraço e até a próxima. Obrigado, Washington. Muito bem, está aí a presença do vereador Wilson Pio. Agora chegando por aqui, o vice-prefeito Pedro de Sá e também o secretário de Planejamento, que conduziu toda esta audiência pública, o Pedrinho, esclarecedora. E eu disse ao vereador, toda vez que há necessidade, que for preciso desses esclarecimentos para a população e para o Legislativo, será capaz. Um abraço, boa tarde ao senhor. Um abraço, prazer falar com vocês aqui. Eu é que agradeço a oportunidade da gente estar mostrando toda a transparência que a gente pretende levar para o governo, trazer com clareza a diferença no sentido de interpretar o orçamento como lugar onde você avalia o que vai arrecadar e gasta bem o dinheiro que vai arrecadar. Essa é a grande diferença, a grande responsabilidade que a gente traz para esse programa que a gente está fazendo em termos de coordenação do orçamento da cidade. Essa é uma das metas principais do Executivo, a transparência junto com a população? Sem dúvida nenhuma, o trabalho em equipe com o Legislativo, inclusive, participando intensamente, aproximar a Prefeitura da população, colocar como prioridades de obras e programas aqueles que atendem as aspirações da população da nossa cidade. Então, trabalhar em conjunto é a única forma de sucesso no mundo de hoje. A informação, a velocidade tramita muito rápido e a gente tem que, de fato, fazer as coisas da forma mais clara possível para evitar, inclusive, de fazer duas vezes. Então, a gente está trabalhando orçamento com esse objetivo. E este conjunto está acontecendo com o Legislativo, do Poder Executivo para o Legislativo? Eu não tenho dúvida que a questão da confiança entre as partes está sendo fundamental para que a gente possa evoluir nesse processo. E a nossa participação, então, como secretário de Planejamento, é adequar para que o recurso que a cidade recebe seja, de fato, disponibilizado a favor da população como um todo. Um abraço e até a próxima. Um grande prazer, muito obrigado, um grande abraço. Muito bem, está aí a participação do vice-prefeito e também secretário de Planejamento, Pedro de Sá, conversando conosco aqui no término da audiência pública da LDO. Continuem agora com a programação da TV Câmara de Cubatão. Um abraço e até o nosso próximo encontro.